Amém, glória a Deus. Que sim, Espírito Santo permaneça em nossa presença, conduzindo o andamento deste culto, conduzindo o andamento desta pregação, e que a mensagem transmitida seja uma mensagem que venha dele e não de mim. E hoje nós vamos conversar sobre uma história que ela é, para algumas pessoas, bem conhecida, talvez para outras não. Uma história maravilhosa que se encontra no livro de Gênesis. Ela se inicia no capítulo 37, depois do capítulo 37 ela pula para o capítulo 39. E o personagem do qual nós vamos falar é um grande administrador. Ele foi um grande governador, né? E inclusive salvou o povo de Israel da fome, bem no início das tribos, né? Bem no início da formação das tribos de Israel. Esse personagem histórico e bíblico muito importante para o crescimento do povo de Israel, para que a geração não morresse. E também muito importante para o mundo é José, filho de Israel, né, que antes era chamado Jacó, e sua esposa Raquel. Era o filho que nasceu durante a velhice de Jacó. E hoje nós vamos tratar de uma passagem muito interessante que serviu para construir aquilo que ele se tornou a partir de 30 anos de idade. Então, a passagem hoje que nós iremos ler, ela se encontra em Gênesis capítulo 39, versículo 6, parte B, até o versículo 19 deste mesmo capítulo. José era atraente e de boa aparência, e, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Amém, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio desta palavra, Pai. Fala conosco, conduz esta pregação, e tudo que vier de mim seja bloqueado, e que venha apenas aquilo que o Senhor deseja nos falar. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor fale, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, e que esta palavra seja sementes que serão lançadas nos nossos corações e nos corações daqueles que irão assistir este culto pelo YouTube, e que estas sementes, elas venham vingar, elas venham brotar e florescer, e possamos crescer mais e mais em graça, em intimidade com o Senhor, e que possamos também crescer espiritualmente e buscarmos nos santificar mais e mais. Te rogo em nome de Jesus. Bom, agora falando um pouquinho de José,
que aconteceu exatamente antes deste versículo? Como eu havia falado, José era filho de Jacó, com sua esposa Raquel. Era o filho preferido porque nascera em sua velhice. José era irmão de Benjamim, que era mais novo, e ele ajudava os filhos de Bila e Zilpa a pastorarem os rebanhos e contava aos seus pais a uma fama deles. E certa vez, né, isso aconteceu quando José ele tinha 17 anos, ele foi vendido. Mas o que culminou nesta venda dele como escravo a uma caravana de ismaelitas? Foi porque ele contou, por ele ser filho preferido, Jacó também havia dado a ele uma túnica longa. Isso despertava o ciúme dos irmãos. E além desta túnica, José um dia contou um sonho aos irmãos que eles estavam colhendo trigo, e os 12 feixes de trigo se juntaram, o dele ficou em pé, e os feixes de trigo dos irmãos se curvaram a ele. E os irmãos ficaram indignados, até falaram, poxa, acaso você vai querer dominar sobre nós, vai querer ser rei sobre nós? E outra vez ele também teve um outro sonho, que falava, né, que a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. E até Jacó, inclusive, o repreende, né, caso vai querer dominar também entre eu e sua mãe, né, também eu e sua mãe. E o que aconteceu? Certa vez, Jacó pediu para que ele fosse ajudar, né, ver como estavam os seus filhos que estavam pastoreando em Siquém, que eles apacentavam os rebanhos por lá. E a José aproximou-se da cidade de Siquém, porém, ele se perdeu. Estava vagando ali aos arredores, nos campos, e um homem o encontrou e perguntou, né, o que ele procurava. E José lhe respondeu, procurava pelos irmãos. E o homem lhe disse que os ouviu dizer que iriam para Dotã, uma outra cidade. José lhe seguiu aonde seus irmãos estavam, e quando estava quase chegando, os irmãos o viram e decidiram matá-lo. Porém, Rúben, ele se opôs ao plano, né? Disse para que, inclusive, convenceu os irmãos para que não tirassem a vida de José, mas sim jogassem num poço, um dos poços vazios que tinha naquela região, porque Rúben intencionava resgatar José e levá-lo outra vez para seu pai. Porém, os irmãos de José tiraram a túnica dele, jogaram ele num poço e depois foram almoçar. E ao verem se aproximar a caravana de mercadores, Judá teve a brilhante ideia de vender o seu irmão como escravo. Então eles retiraram ele do poço e venderam o irmão como escravo por 20 peças de prata. E logo esses ismaelitas, eles venderam José a Potifar, que o comprou. Potifar, ele era capitão da guarda, era um oficial de Faraó, inclusive, e o Senhor, ele prosperou, né, o José. Por amor de José, tudo na casa de Potifar prosperava. Potifar, é muito interessante, uma curiosidade aqui do sobrenome, significa em egípcio devoto ao sol. E ele era conectado com o sistema religioso egípcio, porque os egípcios eles adoravam o Deus Sol. E a antiga palavra hebraica que significava oficial também tem o significado de eunuco, né? Ou seja, alguém que era castrado por causa de seu serviço. E era realmente uma prática comum nos tempos antigos, fazer castrar para que os eunucos ficassem totalmente devotos ao rei. Porém, ele não era utilizado somente para aquelas pessoas que eram castradas. Ele também foi um termo usado para todos os que serviam em posições importantes na corte de um rei, que era o caso de Potifar. Tanto é que tem uma música, né, sobre Potifar que fala, né, que ele era eunuco de Faraó, né, justamente pelo cargo dele de oficial. E José vai trabalhar na casa dele.
Quanto aos irmãos, após venderem, Rubem volta para poder resgatar José e rasga as vestes ao ver que José não estava mais no poço. Rubem não sabia que José havia sido vendido pelos irmãos, ou, né, no caso até soube, mas, enfim, não sabia o que fariam para poder prestar contas ao pai do que havia acontecido. Então mataram um bode, mergulharam a túnica de José e a levaram a Jacó. E Jacó chorou por muitos dias a morte do filho, não se deixou consolar pelos demais filhos. Inclusive, eu recomendo, né, a todos a lerem de Gênesis 37 a 50, embora o capítulo 38 ele se refira à história de Judá. É interessante ver todas essas passagens e conhecer a história de José, um homem que foi temente a Deus. E voltando à questão de Potifar, a gente não sabe se Potifar foi ou não castrado. Pelo que acontece na passagem a seguir, né, a partir do capítulo 8, deduz-se que talvez tenha sido castrado, para que a mulher pudesse, né, fosse buscar, né, fosse desejar deitar-se com José. E no caso de Potifar, falando sobre o cargo dele, ele era, né, chefe de polícia, o chefe da força pessoal, de segurança pessoal do faraó. Né? Ele era um oficial de alta confiança do governador do Egito. E José, ele era responsável por toda a casa, por todos os negócios de Potifar. E o Potifar se preocupava apenas com a sua própria comida. José administrava todos os seus bens. E por ele ser atraente, de boa aparência, a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, pedindo para que ele se deitasse com ela. E como José não aceitou, né, dizendo, como a gente viu, que o senhor dele havia deixado responsável por tudo, mas negara a mulher dele, né, porque, enfim, ela era esposa de Potifar e não seria certo, né, José trair o senhor, cometendo adultério com a esposa dele, né, e principalmente não por causa da esposa em si, mas por causa de Deus, porque José, ele era um homem muito temente a Deus, e em primeiro lugar, para resistir a esse pecado, ele pensou em Deus, ele pensou que não era correto ele pecar contra Deus, ele fazer algo tão perverso, que seria a prática do adultério. E José, sabiamente, evitava ficar perto da esposa de Potifar. Provavelmente, ao longo ali deste capítulo, a gente percebe que ela deve ter armado uma estratagema para que ela ficasse sozinha na casa, que não houvesse nenhum empregado que pudesse acompanhar José. Então, quando ele entrou para fazer suas tarefas, estava somente ela. E ela aí aproveitou-se, né, da oportunidade, convidando-o para se deitar com ela e agarrando-o pelo manto. Pensa. Uma tentação, né? Já há tanto tempo, todo o tempo tentado, né? A mulher, talvez instigada por se sentir desafiada, por querer conquistar aquilo que era impossível, e que foi impossível, né? Por ser algo difícil, ou talvez, pode ser que ela buscasse mesmo, se sentia incompleta, porque o casamento dela com Potifar talvez fosse apenas um arranjo cerimonial e ele tivesse sido castrado e ela se sentia incompleta, né, sem a prática do sexo, e por isso a buscava, né, através da tentativa de seduzir José, e assim foi. Porém, José não se deixou levar, porém José resistiu à tentação, e quando a coisa estava bem complicada, ele fez o que nos é recomendado a fazer. Quando a tentação é intensa, ele fugiu, deixou o manto na mão dela, e ela chamou os servos do Senhor, chamou os empregados e disse que José tinha tentado seduzi-la, né, reverteu
porque ela viu que não conseguiu, então ela quis se vingar, né? Porque provavelmente se sentiu com o orgulho ferido, se sentiu despeitada e falou. E guardou o manto até que Potifar chegasse em casa. E contou para Potifar que o hebreu que ele colocara ali para, né, para quem ele confiava, tudo e que ele colocou dentro de sua casa, havia insultado. E Potifar ficou indignado. Só que a gente vai ver mais para frente, se a gente continuar a leitura deste capítulo até o versículo 23, nós vemos que Potifar, ele fez algo diferente do que ele poderia ter feito, inclusive que a lei permitia. Em caso de estupro ou tentativa de estupro, né, de uma senhora, de uma esposa, de alguém da alta sociedade, de alguma senhora nobre, era permitido a morte do abusador. José poderia ter sido morto. Potifar teria o direito de matá-lo, principalmente porque José era escravo. O escravo era submisso ao Senhor, o Senhor poderia fazer o que bem entendesse, né? Poderia bater, poderia punir de várias maneiras, né? José estava ali ainda que fosse administrador de tudo, ele estava ali como escravo, né? Então, estava ali caluniado por algo que não havia cometido. Mas Potifar provavelmente teve dúvidas, né? Ficou um pouco apreensivo, foi ponderado, né? Mas não. E essa ponderação de Potifar também se deveu à ação de Deus na vida de José. Que Deus não permitiu com que Potifar o matasse, mas Potifar o trancou numa prisão. E o carcereiro achou graça em José e também, ali na prisão, deixou tudo os prisioneiros aos cuidados de José. E José teve êxito e também continuou em seus aprendizados de administração. Isso que é muito interessante, porque até mesmo no momento mais difícil, Deus estava sempre com José. José, a gente não ouve ele se queixando, ele caluniando, ele se queixando, ele murmurando. Ele seguiu firme, né? Ainda que preso. E muitas coisas ali vão acontecer, né? Dentro da prisão e depois até o encontro de José com o faraó. E quanto à questão da mulher de Potifar, provavelmente ela sentia um vazio dentro dela, que ela buscava preencher com aquilo que se tornou o seu Deus. Porque o sexo e o que quer que seja que a gente se utilize para preencher um vazio que tem dentro de nós, que não seja Deus, seja um relacionamento, né, onde a gente coloca todas as expectativas, né, de que a nossa felicidade depende unicamente da pessoa específica, ou dentro seja uso, né, de entorpecentes, seja dentro do alcoolismo, né, cometendo bebedices ou glutonaria, enfim, quando a gente utiliza-se destas coisas para preencher aquilo que somente Deus pode preencher, a gente torna essas coisas o nosso Deus, porque elas estão colocadas no lugar errado, estão colocadas no lugar do nosso coração que somente Deus preenche, e por isso vazio não é preenchido. Provavelmente ela teria aquele momento de prazer ali, de diversão, né, que seria ótimo, mas isso seria apenas um prazer passageiro, né? Seria apenas um prazer passageiro que duraria alguns segundos e depois, mais tarde, ela teria que se deparar com um vazio. E é o que geralmente acontece quando as pessoas elas se entregam aos desejos carnais, elas buscam viver o máximo, aproveitar o máximo, seja foco obstinado em ganhar o dinheiro porque o coração está no dinheiro e não em Deus, porque não é pecado ganhar dinheiro.
Pecado é você ter o coração no dinheiro. Não é pecado você ser rico, mas o pecado é você ter o teu coração nas riquezas e não em Deus, que é o Criador das riquezas, que é o Criador de tudo. Não é pecado você estudar, você trabalhar. O sexo, por exemplo, se ele for feito de modo lícito, ele não é pecado, ele é algo bom. O problema é a maneira ilícita, sem compromisso, sem estar dentro de um casamento, né, com outros parceiros, ou, né, com outras parceiras, enfim, no caso dos homens. Então, é bem complicado. Isso acaba trazendo angústia, trazendo tristeza para a vida. E demais práticas também, né, que não somente a relação sexual em si. Porém, José, sabendo, e olha que José era jovem, ele tinha 17 anos quando ele foi vendido, ele, né, provavelmente, talvez a mulher de Potifar fosse uma mulher bonita, e José preferiu, né, negar a si mesmo. Ele preferiu negar a si mesmo, resistir, fugir quando não teve jeito, preferiu sofrer a calúnia, porque José foi caluniado pela mulher de Potifar, mas ele não abriu a boca para se defender. Assim como Jesus também, quando foi caluniado, né, embora Jesus tenha passado por tentações muito maiores, né, que José, mas Jesus também foi caluniado e não abriu a boca, não se defendeu, foi calado para a cruz. E José também foi preso, calado, porque ele acreditava, sim, que Deus o justificava. Passou por todo o sofrimento que passou, mas dentro da prisão, né, outra vez, Deus abençoou ele. E ele ajudava o carcereiro, estava somente abaixo do carcereiro. E continuava na sua preparação para o cargo que ocuparia como governador do Egito, para poder resolver a crise da fome que iria acontecer e salvar todo aquele mundo. Deus, ele transformou todas as maldições que José passou em bênçãos. E isso nos mostra o quão vale a pena seguir aquilo que Jesus nos pediu, que é negar a si próprio, ainda que seja difícil. Porque quando nós somos obedientes a Deus, quando nós procuramos viver nos seus caminhos, quando nós procuramos fazer aquilo que é preciso fazer, seguir a lei de Deus, Ele nos abençoa. E isso é maravilhoso. Nesta passagem bíblica, a gente vê o quanto vale a pena a gente buscar resistir ao pecado. O quanto vale a pena a gente buscar a plena satisfação em Deus, porque Ele é o único, Jesus é o único que pode preencher o vazio do nosso coração e nos trazer a satisfação plena. Porque os prazeres carnais, eles nos compelem para mais e mais práticas de busca de prazer, de coisas até maiores do que aquilo que você iniciou, e as pessoas, elas acabam adoecendo, acabam se deprimindo porque não conseguem ter o vazio de seu coração preenchido, porque não buscam o lugar correto, que é Jesus Cristo, porque é Ele que é o nosso caminho, é Ele que é a verdade, é Ele que é a vida, e, como eu já disse, nos traz a satisfação plena. Mas é claro, essa resistência, né, ao pecado, a luta contra o pecado, ou melhor, como a gente consegue não pecar, como a gente consegue desviar, ela vem através da nossa total dependência em Deus. Nós precisamos desnudar o nosso coração a Ele. A gente precisa mostrar a Deus, ser sinceros conosco mesmo, naquilo que a gente não consegue superar. Porque sim, nós cristãos, nós temos batalhas contra pecados que a gente busca, né, lutar contra, busca resistir, mas às vezes a gente cai. Mas Deus está ali para nos ajudar, Jesus está ali para nos ajudar. Se pedimos perdão, porque Ele nos perdoa, Ele é misericordioso.
e ele também nos purifica com seu sangue, como a gente vê ali na primeira carta de João, né? Principalmente ali dos versículos 7 a 9. E a gente pode pedir pelo sangue de Jesus, utilizar do sangue de Jesus, naquele momento que nós percebemos que estamos sendo tentados. Ele nos traz a possibilidade do escape, e a gente tem condição. A gente precisa ser perseverante, mas a libertação pelo sangue de Jesus, pela nossa dependência, né, completa de Deus, pela oração e pela leitura diária da palavra, porque a palavra é o nosso alimento espiritual, assim como a gente precisa comer alimentos para a gente sobreviver, para o nosso corpo sobreviver, nós também precisamos alimentar o nosso espírito com a leitura da palavra, a leitura diária, a meditação na palavra, e também para que a gente possa conhecer mais e mais o Deus que servimos. É através da palavra que o Espírito Santo nos revela. Então a gente precisa permanecer firme e fazer o que o apóstolo Tiago nos recomenda na sua carta, no capítulo 4, versículo 2, que precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E para resistir a gente precisa aprender a andar acima do campo da tentação. E como isso é possível? A gente compreender o desejo, a gente sentir e reconhecer que sentiu, né, não é pecado. O que vai se tornar pecado é aquilo que a gente vai fazer. Se a gente vai buscar a Deus, né, para que esse desejo ele não ocupe o nosso coração, não se torne algo de cobiça, e para que a gente possa se desvencilhar e mudar ali os nossos pensamentos, né, para que possamos escapar, ou se vamos alimentar aquele desejo de modo que ele se torne pecado dentro do coração e ele passe a ser consumado mais tarde. E para isso a gente precisa viver em sinceridade, pedir ajuda mesmo quando a gente precisar, dizer para ele no momento que a gente vê que é difícil: Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não estou conseguindo vencer, me traz o escape, me purifica com o teu sangue, Senhor Jesus, para que eu possa, em ti, pela tua força, vencer esse desejo, vencer esse pecado. Não é a repreensão, mas é a compreensão, a consciência daquilo. É você saber que se você deixá-lo dar vazão a esse desejo, você estará pecando contra Deus. Mas o não querer pecar contra Deus também, ele deve surgir da seguinte maneira: não porque você vai para o inferno, não é por esse motivo que você não pode pecar contra Deus, mas você não pode pecar contra Deus por ele ser alguém que você ama, por ele ser o seu pai. E ninguém quer, com toda certeza, ferir um amado nosso. Jamais a gente quer ferir. E Deus, se amamos a Deus, nós também pensaremos dessa mesma maneira. A gente não vai querer ferir a Ele. A gente vai se sentir mal, porque a gente sabe que o pecado ele é ofensivo a Deus, né? Porque Ele nos amou primeiro, Ele nos ama, Ele nos deu o seu Filho para que morresse por nós, para que viesse nos render, né? Ele poderia ter deixado a humanidade para lá, ter, fulminado todo mundo, né? Seja ali na questão do dilúvio, seja até mesmo antes ali, quando Adão e Eva pecaram, né? Ele já poderia ter exterminado, mas não. A partir do capítulo 3 de Gênesis, ele já comentou a respeito do seu plano salvífico, na vinda do Senhor Jesus, né, que ele, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar, que o ferir o calcanhar foi o quê? A morte da cruz, a morte de cruz. Mas Jesus ressuscitou, e hoje, por ele, nossos pecados, nós podemos ser justificados e perdoados dos nossos pecados, desde que nos arrependamos sinceramente.
E para isso a gente precisa viver em sinceridade. A gente precisa deixar o Espírito Santo adentrar nas partes do nosso coração que estão quebradas, que estão feridas, nas partes da nossa alma que está quebrada, para que ele venha restaurar. Nós precisamos deixar o Espírito Santo tocar em tudo na nossa vida pessoal, nossa vida financeira, em todas as partes do nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, em tudo ele deve estar presente. E a gente precisa realmente se abrir profundamente com ele, porque ele é o nosso melhor conselheiro. Ele é quem verdadeiramente pode curar as nossas dores e pode nos limpar do pecado e pode nos libertar. E o sangue de Jesus, eu estava pensando hoje sobre isso, porque essa palavra ela falou muito comigo e eu me utilizo. Eu entendo o sangue de Jesus, né, como um medicamento também, que a gente se utiliza para cura, para libertação. A gente se utiliza dele também como proteção, né, porque nós pedimos para sermos cobertos com o sangue de Jesus, mas principalmente como um remédio para a gente combater o pecado. E nós não estamos sozinhos. Nós não precisamos mais agir pelo nosso braço. Nós temos Jesus por nós. Nós temos o Espírito Santo, que a partir do momento em que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e cremos que Ele morreu para nos salvar, o Espírito Santo, Ele adentra o nosso coração. E Ele nos transforma dia a dia e completará até o fim da nossa vida a obra que Deus deseja completar em nós. E sabemos que quando nós buscamos, né, seguir a lei de Deus, às vezes a gente pode sofrer algumas represálias, né? Porque o mal, ele tenta nos retalhar. Mas Deus, ele é maior. Ele é muito maior. Muito maior. Tanto que a gente já sabe, biblicamente falando, que Satanás, ele é um derrotado. A própria Bíblia já nos diz. E logo Deus nos ajuda contra o inimigo. Nós sozinhos não temos condições, mas Deus nos ajuda. Em Deus está a nossa força. E ainda que a gente tenha algumas quedas e que seja difícil vencer alguns pecados, a gente precisa perseverar. E as consequências que a resistência ela pode trazer é, por exemplo, uma demissão por se recusar a realizar alguma prática que seja contrária às leis de Deus. Né? Um exemplo disso, por exemplo, é você cometer uma sonegação de impostos ou roubo da empresa, né, que teu chefe queira que você faça, ou você sabe que é contra a lei de Deus, você não vai fazer. Ou fazer alguma ação que seja antiética, né, que você também, por seguir as leis de Deus, não vai concordar e não vai fazer. Isso pode ocasionar uma demissão. Outra coisa também é perda de amizades, né? Porque você, enfim, deixou de ter comportamentos que desagradavam a Deus, como, por exemplo, cometer, né? Bebedice, gulodice, né? Frequentar lugares que incentivam, né, ao pecado. Quando você deixa de frequentar determinados lugares, como boates, baladas, enfim, você pode acabar perdendo algumas amizades. Mas, né, até mesmo frequentar lugares que, né, te levam para a imoralidade sexual. Mas isso vai te trazer benefícios. Embora, aqui no Brasil, hoje, vamos ser francos, né, muita gente diz que sofre calúnia e defamação, né, por seguir a Cristo, mas infelizmente a calúnia e defamação é pelos atos que elas cometem, né, não necessariamente por seguirem a Cristo, embora a boa parte, a grande maioria não, né, do que acontece, que as pessoas chamam de perseguição, é pelos próprios atos delas, né,
é claro que existe também a calúnia e a difamação por você viver o evangelho de modo genuíno, por você, né, querer viver, né, como Cristo. Existe sim a calúnia e a difamação por causa disso, né, por a gente querer viver de modo pleno. Não descartamos. Embora aqui no Brasil a gente tenha liberdade para ser cristão, né, a gente sabe que existe sim. Porém, Jesus pediu para que a gente tenha ânimo. E ele sempre deixou claro que no mundo teríamos aflições. Porém, ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer, né? E ele fala sobre isso também em relação às próprias bem-aventuranças, né? Que é algo que se torna bom. Agora eu não vou me recordar, mas é interessante a gente ler, se eu não me engano, Mateus capítulo 5, que ele fala, né, bem-aventurados aqueles que forem perseguidos, que forem caluniados, né, por causa de mim. Não vou lembrar completamente o versículo, mas é algo bom, significa que a gente está mesmo no caminho, que a gente está seguindo a Cristo como a gente deveria segui-lo, como a gente deve segui-lo, amando-o plenamente, né. E sobre termos bom ânimo e vencermos o mundo, ele fala isso no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E o apóstolo Paulo também nos diz, em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vou ler, inclusive. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, tudo o que nos acontece de bem e de mal coopera para o nosso bem. Portanto, sejamos perseverantes na busca constante pela santificação e libertação do pecado. Por meio, sim, como eu já havia dito, da leitura da palavra, da oração e aplicação do sangue de Jesus, que é poderoso. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Ele também por esta pregação e recomendo todos vocês que vão assistir e os que pelo YouTube e todos que estão aqui também presentes a lerem Gênesis a partir do capítulo 37 até o 50. É um livro maravilhoso, um livro fabuloso. Também recomendo ler todo ele, né? Mas em questão da história de José, é a partir mais ou menos desses capítulos. Que Deus ilumine cada um de vocês e que nós todos possamos sermos perseverantes e que possamos, sim, vencermos nossos pecados em Jesus Cristo. Amém.